Abra sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Quero saudar você que está na internet, possibilitado de estar aqui. Se a irmã Lúcia estiver assistindo aí, que o Senhor a abençoe. O culto à internet, amados, é para quem está longe, está viajando, está doente. É para você que pode vir. Que é insubstituível o culto aqui. Domingo que vem, por exemplo, nosso culto único aqui de carnaval, domingo de carnaval, nós também vamos transmitir. Mas é por conta dessa situação de irmãos e irmãs nossas que estão aí longe e precisando ouvir da palavra de Deus também. No Brasil, fora do Brasil, as pessoas têm assistido. Amados, nós estamos aí com a nossa série. Tem como colocar? Eu tenho que colocar já para facilitar o pessoal da mídia, né? O pé na estrada. Tem situações na vida da gente que a gente pensa em desistir, sim ou não? E a gente pensa em parar. A gente pensa em não sonhar mais. A gente pensa em não caminhar, em não acreditar. E eu pensei nessa série justamente para esse incentivo, para essa esperança, essa confiança, essa ousadia de seguir caminhando. E são 15 salmos, os salmos de número 120 até o 134, que os salmistas expressam esse desejo de estar na casa do Senhor, de estar em Jerusalém. Nós, amados, temos o privilégio, nossa igreja, por exemplo, de estar reunidos aqui em culto, pelo menos, o cara que é crente mesmo, 3 vezes por semana. Quinta-feira à noite, domingo de manhã, e domingo à noite. Que é a massa. Não é? Mas os judeus, amados, nesse tempo aqui, os israelitas, para ser mais preciso, historicamente, eles iam para o templo 3 vezes ao ano. Mas me parece, amados, que o fato da gente hoje ter mais facilidade para nos reunirmos causou uma acomodação. Se você concorda nisso, diga amém. Acomodação. Por quê? Eu poderia estar pensando aqui vários porquês, né? O individualismo. Hoje as pessoas têm muito essa coisa da minha vida, da minha casa. Eu vou quando dá. Tem gente que vem na igreja quando não tem mais nada de interessante para fazer. Olha para a esposa e fala assim: o que a gente vai fazer hoje? Não tem dinheiro para comprar pizza. Já está a filar a cantina. Fala nisso, tá bom tempo sem cantina, né? Eu vou ficar em casa, eu vou para a igreja. O individualismo. O segundo motivo, amados, eu poderia estar desenvolvendo isso melhor, mas não é o meu alvo, é a prisão digital. Sabe? Merece ainda estudos, tem muita gente boa, pesquisadora, estudando sobre a questão da tecnologia e o prejuízo que isso tem tido em relação à comunhão, Alexandre. É muito fácil, é muito comum, Henrique, que trabalha no restaurante, ver pessoas, famílias, Henrique, sentadas em volta da mesa, cada um com seu celular. Eu pergunto, isso é família? Tem marido, amados, que troca zap para a mulher que está do outro lado. A prisão digital. Tem um autor que está chamando isso de o ídolo da tecnologia de informação. E aí esse encanto, e aí pode colocar aquela tela, Tuane, por favor. O encanto pela casa do Senhor. Eu até fiz um homem saltitando, dizendo: que bom!
Vamos à casa do Senhor. Hoje é quinta. Hoje é domingo de manhã, vou acordar cedo, fazer a barba, vou pentear o cabelo, vou preparar, vou colocar minha melhor roupa. Sabia, gente, que eu sou do tempo que as pessoas tinha roupa de ir para a igreja. Tinha roupa de ir para a igreja. As pessoas falavam o seguinte: olha, meu filho, isso daí não é roupa para você usar em casa não, hein? Verdade, Mateus, é roupa de ir para a igreja. Lembra disso, Carol? A melhor roupa. A menininha de vestidinho florido, menininho de calça, sapato, chava o cabelo, glória a Deus, vamos para a igreja. Aí tem gente que fala o seguinte: mas hoje tem outras opções. Gente, todo ano eu vou na região que meu pai é pastor, pregar na igreja dele, outras igrejas, enfim, tem muitos amigos leais lá. Pensa numa roça, é lá, Sumidouro, o nome já diz tudo, Sumidouro. Depois de Friburgo ali, Teresópolis, você passa, amado, só vê plantação de tomate, hortaliça e tal. Aí você vai andando, aí de repente uma igreja. Da hora do culto, amados, eu não sei de onde vem tanta gente, e nem sei de onde vem. O encanto pela casa do Senhor. E hoje eu quero estar trazendo um salmo que fala sobre essa alegria de se reunir. Neste salmo nós encerramos a primeira trilogia, tem trilogia também. O Salmo 120, o salmista fala da sua subida do exílio em um ambiente hostil, ele está angustiado, ele clama ao Senhor, porque ele é alvo de mentiras, é alvo de fofocas, de calúnias, ele mora no meio de gente pagã, ele mora com os que odeiam a paz, mesmo ele sendo da paz. Quando ele fala de paz, todos insistem na guerra. O segundo salmo é o Salmo 121, na trilogia. Está comigo? 121, que foi domingo passado, nós estamos diante de um salmo que fala de uma visão de um Deus que cuida do seu povo. E a palavra cuidar é a ênfase desse texto. O salmista olha para os montes e diz: e agora, Senhor? De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde para si: o meu socorro vem do Senhor. E uma outra voz, porque aí deixa de ser uma voz, uma outra, apresentando a ele ao Senhor, que o William MacDonald vai dizer que é o Espírito Santo. E eu concordo com ele, que diz: olha, preste atenção, ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá, e por aí vai. Eu fiz uma relação no domingo passado, falando que o Senhor que não dorme e não cochila, ele não dorme para que você possa dormir. Em paz me deito, em paz durmo tranquilo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E ele não cochila para que você possa ter saúde mental, física e, sobretudo, espiritual. Eu mandei essa mensagem para uma pessoa que sofre de fibromialgia, a doença da dor. Ela falou: pastor, como fui abençoada com a sua exposição do Salmo de número 121. E agora eu sei, ela disse, que mesmo na minha doença, Deus tem um propósito. E agora o Salmo de número 122, fechando a primeira trilogia.
que é a alegria da presença na casa do Senhor. Vamos ao texto, amados, por favor, acompanhe. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ó Deus, fale ao nosso coração nesta noite. Por favor, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 1. Vamos à casa do Senhor. Começa o salmo. Versículo 9. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei teu bem. Fica claro de que a ideia que vai nortear o salmo é a casa do Senhor. Dá um clique aí, Tuane, minha linda, por favor. A grande ideia, dá para a gente dizer juntos? Vamos lá? A alegria invade o coração do crente quando ele tem a convicção de que está a caminho. Aleluia! Que alegria, amados! Estamos indo à casa do Senhor. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui. Casa do Senhor não é isso daqui não, tá ok? Senão você vai dizer, a casa do Senhor é o templo. A casa do Senhor é batista, assembleano, presbiteriano. Não. Casa do Senhor é onde o Senhor mora. Aqui é, sua casa é, e Hebreus vai dizer, a carta aos Hebreus, de que você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Este salmo, amados, Stephen Wiley vai dizer, um livro que eu tenho citado muito aqui, vou continuar citando, Saudades de Casa, da editora Monergismo. Que livro fabuloso. Ele diz assim: o salmo parece uma carta de amor, uma troca íntima de informações entre marido e mulher, como Davi expressa seu sincero amor e estima e desejo por Jerusalém. Este salmo, amados, declaradamente é de Davi. Outros 2 ou 3 salmos vão ser atribuídos a Davi, dos cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação, como eu estou chamando aqui. A cidade de Jerusalém era importante para Davi, era também chamada cidade de Davi. No século 10 a.C., Davi a conquistou. Antes era um enclave cananeu no território da Palestina. Um povo morava ali. Quem conhece um pouco de história de Israel sabe qual era o povo? Os jebuseus. E ali, então, essa cidade teve uma importância absurda para a centralidade do culto a Deus, uma determinação que fora dada pelo Senhor, já no livro de Deuteronômio, que o Senhor estaria estabelecendo um lugar para ser centro do culto. E Deus aprova em sua providência designar Jerusalém e o templo construído por Salomão ali na cidade de Davi. Há uma importância também enorme de Jerusalém no próprio ministério de Jesus. Olhe para mim, os evangelhos precisam ser entendidos como sendo uma caminhada de Jesus da Galileia em direção a Jerusalém. Lucas 13, 34, Jesus vai suspirar por Jerusalém
naquela que é uma das suas orações mais lindas, e é a segunda vez que o texto fala de Jesus chorando. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Foi em Jerusalém, o ápice, onde Jesus foi morto no Monte Calvário. E é Jerusalém, em todo o Novo Testamento, com clímax em Apocalipse, que vai ser definido ou apresentado a nós como sendo o nosso lugar de destino final, a nova Jerusalém. Esse texto, amados, pode ser dividido em duas partes, dando um clique do Anne. Primeiro é celebração na casa do Senhor. É interessante, amados, de que estarmos reunidos como igreja, e a igreja é o Israel do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, pega, retém, se apropria das bênçãos da antiga aliança, e nós temos Jerusalém como um alvo, a casa do Senhor como uma obsessão. E quando nos reunimos aqui juntos, amados, nós precisamos ter também a mesma empolgação do salmista Davi, que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A NVI, amados, a única, fez uma tradução assim, como se Davi estivesse convidando os seus amigos, convidando a sua corte, convidando os seus súditos para se alegrarem. Porque a NVI, a única versão que traduziu assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A ideia, amados, é de que quando se vai à casa do Senhor, não se tem prazer e alegria em se ir sozinho. Tem que se ir em grupo, tem que se chamar os filhos, tem que se reunir os vizinhos, tem que se compartilhar a nova com todos. Alegrei-me com os que me disseram, alegrei-me quando me disseram, vamos, amados, à casa do Senhor. Não é eu vou à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. E este verbo, amados, ou melhor, esta palavra aqui, alegria, é uma palavra fortíssima. Este verbo alegria no original significa regozijar-se. Tem a ver com uma alegria, amados, que é fruto de três realidades. Primeiro, um sentimento espontâneo e momentâneo de júbilo, de repente, não mais que de repente, ao ouvir falar de que é momento de se reunir na casa do Senhor, o salmista diz: olha, espontaneamente eu estou em júbilo. Segunda situação, quero usar esse verbo no original: sentimento tão forte que tem de ser exteriorizado. Daí, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que me vem à mente aqui, é essa alegria extravagante. Eu não gosto muito de usar, porque já foi usada, muito mal usada, né, no meio neopentecostal. Mas o português compreende aqui, comunica a ideia do hebraico. É um sentimento tão forte que tem de ser exteriorizado. A pessoa não consegue ficar assim calminha. Poxa vida, que bom, hoje tem culto, hoje tem culto. Meu Deus do céu, hoje tem culto, esse calorão desgraçado, e vamos para o culto. Não, não. Alegrei-me. É algo que extravasa. É algo que precisa estar na sua cara, adolescente. Que é do estímulo, é igual aquela hiena do desenho animado no meu tempo de criança. Ó vida, nossa. Alegrei-me. Willo, é algo que precisa ser exteriorizado. Os surdos estão entendendo, estão rindo à toa, porque é coisa exteriorizada. E também é um sentimento motivado por algum estímulo externo. Isto é, não é uma alegria que brota de dentro.
Olha, isso daqui é profundo, hein? O hebraico, eu vou te falar uma coisa violenta, hein? É uma alegria que vem de fora, Alexandre. É um motivo que nos foi sugerido. Ninguém fica alegre de vir à casa do Senhor porque, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não, é algo provocado, o Senhor provoca, o Senhor te chama. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí versículo 2, Jerusalém, Davi fala até com a cidade, era a cidade dele, chamaram a cidade de Davi, Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Só para abrir um parênteses, o que menos tem em Jerusalém é paz, até hoje, né? Só na eternidade, na nova Jerusalém, que vai descer adereçada como uma noiva, porque vai vir de Deus, né? Vai vir da parte de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver, e o Heber Campos também fala sobre a Nova Jerusalém. Que fantástico. Amados, amadas, Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças. Há um propósito, amados, para o povo de Deus subir para Jerusalém, render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça. Tribunal aqui também são tronos no original. E os tribunais da casa de Davi. William MacDonald, amados, vai dizer que para ele, o salmista, ir à casa do Senhor não era um fardo, não era uma rotina enfadonha. Quando se dirigia ao templo para adorar, encontrava alegria e satisfação. Eu encontro às vezes com pessoas, amados, na segunda, na terça, até mesmo depois do culto, a gente encontra nas ruas aí. O que você está, meu filho? Eu estou triste. Mas por que não foi na igreja? Não, eu estou mal. É para mal, vem mal mesmo. Porque a gente encontra alegria, mas aqui a gente entra mal e entra bem, e sai bem. Aqui a gente entra muitas vezes jururu, e você lembra da conta que tem que pagar, e das doenças que você tem, e do problema com a sogra, e você sai daqui animado, encorajado, dizendo, Deus, que alegria, que satisfação. Versículo 2, os meus pés estão dentro das tuas portas. Você pode dizer amém? Quem está na Jerusalém, amado, celestial, e que tem implicações aqui com a nossa Jerusalém, porque a palavra de Deus diz, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém é o lugar que você está plantado. Se é o lugar que Deus habita, amados, é a sua Jerusalém. A banqueta é a nossa Jerusalém, para quem mora lá. O Belém é a nossa Jerusalém. O Areal é a nossa Jerusalém. O Camurim é a nossa Jerusalém. O Manguinhos é a nossa Jerusalém. Nós temos costume, amados, de entregar para o diabo aquilo que Deus deu para a gente. Para de falar mal da sua cidade, da sua Jerusalém. Porque se você não for abençoado aqui, você não vai ser abençoado em lugar nenhum que você for. Não adianta, amados. Nossos pés estão plantados. A casa do Senhor, amados, vai se repetir 9 vezes no livro dos Salmos. Essa expressão. Não vou ler as 9 não, pode ficar tranquila. Mas alguns textos, eu tenho que salientar. E quem souber de cor, repita comigo. Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 27, 4, só clássicos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Esse texto, Salmo 27, 4, foi o primeiro sermão em um culto evangélico no Brasil.
ok? Dia 10 de março de 1557, lá na Baía de Vilingueol, onde hoje é a Praça 15 do Rio de Janeiro. Um pastor francês, missionário enviado por João Calvino, trouxe palavra nesse texto. E Salmo 134, 1 e 2. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. E para quem não gosta de fazer isso, não é uma obrigação, mas está na Bíblia. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O salmista marca a posição, ele está com os pés dentro das portas de Jerusalém. Pergunta que não quer calar, seus pés estão dentro ou estão fora? Tem gente aqui que o coração está fora, hein? Jerusalém é uma cidade bem estabelecida. A NVT traduziu assim: Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Jerusalém é tão importante, amados, nos Salmos, que vai aparecer só nesse Salmo, nos versos 2, 3 e 6, e depois vai aparecer no 125, 1, 126, 1, 128, 5, 129, 5, 132, 13, 133, 3. Todos cânticos dos degraus. O R. Wisby vai dizer que quando o salmista olha para Jerusalém, e a gente não pode se esquecer de que é Davi, ele pensa na unidade e na segurança, uma cidade compacta, da ideia de que pedras e casas são ligadas umas às outras, e o povo unido em sua adoração ao Senhor, junto aos tronos de Davi, junto aos tronos de justiça, unindo os dois ofícios, sacerdote e rei. Para quê? Versículo 4. Para render graças ao nome do Senhor. Preste atenção aqui, amados. Essa ênfase no culto em Jerusalém era tão sério que quando, por exemplo, o povo foi levado cativo para a Babilônia no século 6 antes de Cristo, um salmista escreveu em pleno exílio, Salmo 137, 5 e 6. Preste atenção. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Nós não estamos falando apenas de um lugar, amados. Nós estamos falando de um símbolo vivo da presença de Deus. E na antiga aliança, a Jerusalém ali representava assim um lugar onde Deus iria habitar. Por isso que Jesus, eu já citei Lucas 13, 34, vai chorar dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você não me quis. E agora eu vou ter que buscar outros filhos. João 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo. As tribos de Israel eram tribos do Senhor, segundo o versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel. Amados, Deus e amadas têm um compromisso com o seu povo. Tanto é que em Deuteronômio 7, 7 a 9, o texto vai dizer: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é teu Deus, o Deus fiel, preste atenção, se segurem na cadeira, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações
aos que me amam, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso que o grande finale dessa porção, eu quero citar um comentarista chamado Derek Kidner, os laços que uniam o povo de Deus na antiga aliança e que vão ser símbolos, sombras, segundo o autor aos Hebreus, dos elos e laços que unem o povo de Deus na nova aliança chamada igreja, são mais do que sangue ou conveniência política. Nós somos o povo eleito de Deus, porque Deus propôs nos amar exclusivamente. E aí Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, nação santa. E uma outra expressão também no texto, geração eleita. Aí eu pergunto para você, cadê a sua alegria de vir para a casa do Senhor? Cadê a sua alegria para cultuar com os santos aqui, em qualquer lugar onde estivermos, amados? Cadê? Eu me lembro que quando eu estive no Haiti a primeira vez, em 2010, era o ano do terremoto. E houve então, eram vários pastores, nós fomos escalados para pregar em várias igrejas. E quase que houve uma briga santa para ver quem iria pregar na igreja que havia caído, destruído tudo. E o povo se reunia no meio da rua. E era muito engraçado, lá Haiti mesmo, né? Os bancos na rua. Chegava o carro, todo mundo levantava, pegava o banco, colocava no canto. O carro ia embora e era o culto inteiro assim. Um banco. O culto haitiano. O culto começa às 6 horas, termina às 10 horas da noite. E o povo mexendo com o banco no meio da rua. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tinha templo, mas tinha a casa do Senhor. Olha para mim, amado. Eu não sei o que vai acontecer com você, nem com alguns dos seus essa semana. Mas se você for parar no HGJ, lá vai ser casa do Senhor. E se você for parar em outro lugar, pior do que lá, você verá a casa do Senhor. Hoje você é. Vai chegar um tempo que você verá a casa do Senhor. Mas, amados, preste atenção aqui. Não é apenas a celebração pela casa do Senhor, mas dando um clique, Tuane, é a intercessão na casa do Senhor. Eu, vez por outra, fico ouvindo a minha mensagem, eu já estou usando essa frase muitas vezes, né? Mas é verdade. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria sobre a importância da intercessão. Mas se você, pastor, eu indico um livro. Durvalina Bezerra, deã do seminário, de um seminário, Betel Brasileiro, em João Pessoa, Paraíba. A bênção de interceder. Meu Deus, que livro! A intercessão. É isso que nós vemos, amados, na segunda porção dos versos 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei teu bem. Esse texto tem sido mal interpretado pelos meus irmãos dispensacionalistas, que tem uma ênfase tão violenta em relação à cidade de Jerusalém lá em Israel, que eles ousam a dizer que quem ora e deseja a paz de Jerusalém lá, Deus faz prosperar aqui.
Aí eles falam, né? Aí tem aquelas teorias, né? Os Estados Unidos são o maior país do mundo porque a comunidade judaica lá e é influente politicamente e eles favorecem Israel. Israel, o imalgo, é o relógio de Deus. E está certo do Trump realmente mudar a capital para Jerusalém, mesmo naquela confusão toda, e o governo brasileiro tomara que haja um bom senso. Presidente Bolsonaro, ouça os militares. Nesse sentido, é que eu vi, os militares estão contra. Claro. Porque a Jerusalém cidade hoje é uma questão de conveniência política. E vai contrariar interesses geopolíticos internacionais, principalmente em relação aos nossos irmãos árabes. Irmãos árabes? Porque é um erro grosseiro chamar os árabes de muçulmanos. O maior país muçulmano do mundo está na Oceania. É a Indonésia, cara pálida. Existem árabes cristãos, existem árabes de outras religiões. E amados, qualquer movimentação política em Jerusalém vai trazer perseguição aos cristãos, sobretudo aos cristãos da faixa de Gaza, de Belém, da Cisjordânia. Você sabia que o prefeito de Belém, da cidade de Belém, tem que ser cristão? É constitucional. Você sabia que há um seminário batista em Belém? Leia o livro Desafiando os Limites da Fé, do irmão André, Missão Portas Abertas. E tira esse preconceito que você tem em relação ao mundo árabe. Tira. E ele disse no seu livro, amados, uma frase que eu nunca vou me esquecer. Os cristãos árabes têm uma mágoa no coração em relação ao Ocidente, porque os cristãos do Ocidente demonizam os árabes em prol dos judeus. Então esse texto aqui, orar pela paz de Jerusalém, o que significa? É orar pela paz da Jerusalém, da sua Jerusalém, da minha Jerusalém, onde está a presença de Deus, onde está o povo de Deus eleito. Precisamos, amados, suspirar por Deus para que haja paz dentro dos nossos muros, nos nossos palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei teu bem. Davi está enxergando aqui, amados, uma Jerusalém além daquela que ele estava vislumbrando momentaneamente. Por isso que ele vai brincar a palavra paz e prosperidade. Shalom, shalá. Shalom, shalá. Shalom, paz, plenitude, prosperidade, tranquilidade, contentamento. Shalá, estar em repouso, ter sossego. A Nova Versão Transformadora traduziu assim: que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Tem tudo a ver com o primeiro salmo da trilogia, salmo de número 120. Sou pela paz. O cristão, amados, olha para mim, tem que ser antes de tudo um ser pacífico. Jesus em Mateus 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, amados. Nós precisamos amar a paz, amar, amados, a casa de Deus, que somos nós, que é o povo de Deus. A casa do Senhor não se trata de um bem genérico, mas um bem específico, marcado pela coletividade. Nós somos irmãos e amigos, versículo 8. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti.
Augustus Nicodemos vai dizer: por amor ao tabernáculo em Jerusalém, o salmista busca o bem da cidade. Buscar o bem da cidade significa orar por ela, protegê-la, defendê-la das guerras, contribuir financeiramente para a manutenção do culto a Deus que é realizado nela. Enfim, amados, ou por fim, o prazer mais comovente da adoração é o amor pelas coisas de Deus, pelas pessoas de Deus, pela nossa Jerusalém. Por isso nós devemos viver em unidade, amados. Por isso que esse salmo tem tudo a ver com o outro salmo da peregrinação que o pastor Léo conduziu a leitura no início do culto. Tudo é seguido, amados, tudo combina. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 3, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga: eu preciso suportar meu irmão. Só que suportar não é essa ideia do português assim, rasgado, que fala assim: eu vou ter que suportar você, eu suporto. Não, amados, preste atenção aqui. Não suportar como peso, é suportar de ser suporte. Dizer: irmão, estenda o seu ombro assim para o seu irmão, não é o cotovelo, é o ombro assim. Fala assim: você pode contar comigo, meu irmão. Se você derrubar, cair, eu vou levantar. O texto que eu gosto de pregar em casamento, mas que não tem muito a ver com casamento não é? Porque é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando um cai, o outro levanta. E dois podem se aquentar no dia de frio, uma noite de frio. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você, seu irmão e Deus. Vale para casamento também, estou brincando. Mas ali é a união do povo de Deus, amados. Purinho, o sentido original do texto, seguindo aqui o sentido primeiro, é comunhão. Olha para mim, amados. Eu quero deixar claro, mais uma vez, que casa do Senhor não é templo. Pastor, só está repetindo? Tô. Eu vou dar uma base bíblica para ficar bem firme. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Se você quiser ir para Israel, vá. Tem dinheiro, vá. Mas é um turismo. Turismo. Vai lá. É caro até. Mas, por favor, não vá chorar no Muro das Lamentações, não, e tirar selfie. É idolatria isso. Não vai dizer assim: eu estou pisando onde Jesus pisou. Não, porque onde Jesus pisou, ela foi reconstruída. No ano 70 depois de Cristo, só para o seu governo, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. E cumpriu-se a profecia bíblica. Não ficou pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém foi totalmente, amados, roubado, vilipendiado. Vai para Jerusalém, mas não fica assim: eu vou me batizar no Rio Jordão. O Rio Jordão, para seu governo, não fica em Israel. Ih, meu Deus do céu. O Rio Jordão fica na Palestina. É? Ou seja, vai fazer missões no Haiti. Ano que vem eu vou voltar ao Haiti. Você ganha muito mais. Um dia, só abrir um parênteses aqui, não vai demorar não. Um desses agenciadores de viagem encontrou meu zap, falou: pastor, você foi selecionado. Uma viagem para Israel. Eu falei: mas eu não quero ir. Não quer ir por quê? Eu falei: eu não quero ir porque não é interesse de viajar. O quê? Você está negando a Deus? Rasga a Bíblia então. Como que vendedor? Aplicações. Vamos lá, Tony. Vou até tomar água que eu lembrei do homem
pequei aqui, porque eu fiquei com raiva do homem, gente. Bloqueei no meu zap, não quero nem saber quem é. Que culpa eu tenho se eu não quero ir, nem... Eu mandar o pastor Léo ir, ué. Aplicações, olha para mim, por favor, preste atenção. Não pode haver maior alegria para o crente do que estar na casa do Senhor, em comunhão com seus irmãos, em louvor e adoração. Meu amigo, minha amiga, queridão, queridona, só falte o culto quando não der mesmo. Ah, pastor, choveu assim que se eu sair, chover, deu uma folguinha, vem mesmo assim. Não existe maior alegria, Matos. O Salmo 33:1 vai dizer: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Vem. Ah, pastor, mas quinta-feira, hoje até um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, quinta-feira eu tenho que vir direto do trabalho. Vem com uniforme. Se tiver muito ruim o CC mesmo, fica no cantinho, mas vem. É alegria, amados. Chega aqui, você louva, você ouve a palavra, fica bem. Eu gosto, André, dessa versão aqui: regozijai-vos no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor, convém o louvor. Dá a ideia aqui de que Deus olha lá de cima e fala o seguinte: caramba, eu estou gostando da igreja me louvando nessa noite. O homem está cantando assim com a alma mesmo, gente que nem... Isso. Não existe maior alegria, amados, que essa. Segunda aplicação. Jerusalém significa fundamento de paz. Logo temos de suspirar pela paz verdadeira. Preste atenção, hein? Aquela que não virá por meio de tratados de paz, sim pelo reinado do príncipe da paz em nosso coração. Essa é a verdadeira paz, amados. É a paz de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amados, a nossa Jerusalém tem que ser alvo da nossa intercessão. Angra dos Reis precisa de paz. Não a paz que vem, amados, de acordo dos traficantes. Não a paz que vem do enfrentamento policial. Eu não gosto dessa expressão, de abate. Amados, você abate uma galinha, abate um porco. Você não abate um ser humano. Nós precisamos de uma paz, amados, que entra na guerra. Uma paz que desarma não homens apenas, mas desarma corações. Eu creio no Evangelho, amados. Eu creio no evangelho que faz isso. Um evangelho que sobe o morro antes do evangelista. Um evangelho que entra nas comunidades antes da igreja. Mas que quando a igreja se estabelece então um vínculo de paz. Por isso que nós não podemos deixar de orar pela paz. Não podemos, amados. Romanos 12:18, se for possível, quanto estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Nós não precisamos nos armar, amados, para nos defender. Nós precisamos de nos amar. Me perdoe aqui que eu me empolguei no trocadilho. Nos amar, para que o evangelho se estabeleça a partir da nossa vida. Se for possível, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. E todos os homens, no original, significa todos os homens. Não é? São homens bons, homens maus. Todos os homens. Tenha paz. Jesus vai dizer, amados, aos seus discípulos: quando chegar num determinado lugar, diga: a paz seja convosco. E se não tiver nenhum filho da paz no lugar, não tem problema não. Aquela paz vai voltar para você. A paz. A paz. Outra aplicação.
O texto, amados, no versículo 4 vai dizer de que as tribos subiam, as tribos do Senhor, a fim de render graças ao nome do Senhor. Preste atenção, você precisa render graças ao Senhor. E daí me vem essa aplicação aqui. A gratidão é a memória do coração. Eu vou de Adélia Prado, que é uma poetisa belíssima de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tudo que a memória amou já ficou eterno. Você se lembra daquilo que o Senhor fez na sua vida? Render graças é isso. Salmo 56:12 vai dizer: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Ah, amados, seja agradecido a Deus. Não deixa passar nenhum motivo que está vindo à sua mente agora para dizer bem baixinho aí: obrigado, Senhor. Salmo 69:30 vai dizer: louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei com ação de graças. Seja agradecido a Deus. A gratidão é a memória do coração. Outra aplicação é mais de fundo teológico, mas para firmar esse posicionamento que julgo ser bíblico. A igreja é o Israel de Deus. Na nova aliança, nós somos a casa do Senhor. Logo, você não vai à igreja. Você é a igreja. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a igreja. Ninguém vai à igreja. A gente tem essa mania, né? Ah, eu vou na igreja. Não, você é a igreja. Porque Hebreus 3:6, esse é o texto que eu quero gravar no seu coração. Diz: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É o mesmo espírito de Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Pare de falar mal da igreja. Pare de criticar a igreja. Joel Pick, numa conferência fiel: só existe uma forma de você criticar a igreja do Senhor Jesus: com lágrimas nos olhos. Não existe isso, amados. Eu me lembro do meu pai pregando, até está no meu ouvido agora. Muitos dizem por aí, meu pai dizendo: Cristo sim, igreja não. Mas isso é impossível. Ele dizia. Eu estou referindo a memórias aqui, amados, 40 anos atrás, hein? Se naquele tempo, 40 anos atrás, o meu pai já dizia que tinha gente que abandonava a igreja por qualquer coisa e que falava mal da igreja, imagina hoje. Hoje mudou? Mudou. Para pior. Mas, amados, tome nota. Grave no seu coração essa fala de Stephen Wiley. Estar unido com Cristo é estar unido com a igreja. Estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com a igreja. Estar comprometido com Cristo é estar comprometido com a igreja. Respeitar a Cristo é respeitar a igreja. Amar a Cristo é amar a igreja. A igreja não é um produto. Ela não existe para satisfazer nossos caprichos. Ela existe para a glória do Deus Trino. Cuidado. Cuidado. Ame a igreja. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, amados, como você, como eu. Mas a igreja é santa, ela vem de Deus. E por fim,
Temos de manter viva, eu diria até bem viva, a esperança de um dia entrarmos nos portões da Nova Jerusalém. Você está certo que entrará? Só que, olha para mim, amados, só vai entrar nos portões da Nova Jerusalém quem clama pela paz da Jerusalém aqui, que é a nossa igreja, que é a nossa comunidade. Só vai para o céu quem for escrito no livro da vida. E só tem alegria, amados, de servir a Deus, aquele que serve aqui também. Ou tem que começar servindo aqui. Porque chegará um tempo, amados, em Apocalipse 21, 22 a 27, não vou ler o texto todo, mas que fala da Nova Jerusalém, e nela não vi templo. E não vai ter templo não, amados. Pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Você pode dizer amém? A cidade não necessita de sol nem lua, para que nela resplandeçam. Por quê? Porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Não ia ler tudo, mas vou ler. E as nações dos salvos andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. As suas portas, aleluia, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Agora preste atenção, não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vai ter lá. Qual é o seu nome? Não está aqui. Pastor, então para ser escrito no livro tem que ser escrito no rol de membro da igreja? Não, não necessariamente. Mas eu estou me referindo ao seguinte: a igreja, amados, é o laboratório. A igreja é a preparação. A igreja local, cheia de imperfeições, aponta para um Cristo que é perfeito. Aponta para um Cristo que está preparando a sua igreja. A igreja dentro da igreja. Já tem teólogos pensando nisso. A igreja dentro da igreja. É a igreja dos eleitos. Olha para mim, você precisa amar a igreja. Eu quero terminar com 3 frases de 3 mestres, 2 mestres da igreja brasileiros e um autor americano que eu gosto bastante. E como eu fiz na quinta-feira, eu achei bonitinho, vou repetir. Com foto e a frase. Estou ficando moderninho. A primeira frase de Augusto Nicodemos, acerca da igreja, hein? Ela é imperfeita e continuará assim enquanto eu for membro dela. Não adianta. Você quer a igreja perfeita, não quer? Mas você faz parte dela. Tem como. A segunda frase de um outro pastor presbiteriano, Ricardo Agreste. A igreja é uma comunidade comprometida com a obra de Deus na vida daqueles que a ela se achega. A igreja, amados, tem um compromisso com a obra de Deus, não com a obra dos homens. E a igreja é bênção na sua vida. Um dia eu vi no Facebook uma pessoa falando mal da igreja, mas ele fez uma crítica na igreja que eu até não conheço, mas eu repreendi. Falei, rapaz, pensa bem, hein? Aí ele falou o seguinte: a igreja hoje está como facção criminosa. E, rapaz, cuidado, hein? Muitos começaram a falar até menos do que isso e se deram mal. E a frase que eu mais gosto para terminar, de Philip Yancey, autor de vários livros, ele vai dizer no seu livraço Maravilhosa Graça. Eu quero terminar com essa frase. Depois só coloca a frase da grande ideia novamente. Abandonei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei, porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Talvez você esteja fora da igreja. Talvez você esteja pensando em sair da igreja. Talvez você já saiu da igreja. Pare para pensar. Dando mais um clique. A alegria invade o coração do crente, quando ele tem a convicção de que está a caminho
da casa do Senhor. Abaixa sua cabeça, meu querido. Abaixa sua cabeça, minha querida. E pensa nisso. Quantos aqui nessa noite estão assim, hesitantes nessa caminhada? Perderam a paixão pela nossa Jerusalém aqui. Como diz o tema da mensagem, perderam o encanto da casa do Senhor. Fica aí no seu lugar em oração. O encanto da casa do Senhor. É tão sério isso. Tem gente que começa a vir à igreja burocraticamente, mecanicamente, como alguém que tem um compromisso. Queridão, queridona, para, muda. Começa a ter alegria. Começa a interceder pelo lugar que Deus lhe plantou. A sua Jerusalém. Venha aos cultos, mas suspire pelo momento em que você vai estar com o próprio Deus. Na nova Jerusalém. E diga a Deus. Talvez eu tenha perguntado para algumas pessoas assim, o que te impede de você ser batizado, se reconciliar? E a pessoa fala, pastor, mas eu tenho alguns entraves. Resolva isso. Peça a Deus, Deus, me dê o privilégio de fazer parte da sua igreja. Eu quero ter essa alegria.